Bom dia, graça e a paz, toda a igreja. Pedir que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias é um livro antes do Evangelho de Mateus, o último livro do Antigo Testamento. Amém? Irmãos, nós já conhecemos ou já ouvimos falar de pessoas que chegaram à conclusão de que, olhar para o povo cristão, olhar para a igreja e falar talvez assim, o povo cristão às vezes passa por dificuldades, doença, não desfrutam de muitas coisas desse mundo ou de riquezas e por aí em diante, e elas colocam numa balança da consciência pecaminosa e entendem que não vale muito a pena seguir aquele caminho. Ou até mesmo pessoas que chegaram a entrar, a frequentar a igreja e veio com o entendimento de que aqui receberiam bênçãos, riquezas, ficariam imunes a qualquer tipo de doenças e problemas, e teve a realidade de que não é assim, e falou, eu vim com esse entendimento, então não vale a pena estar aqui. Talvez você já viu ou já ouviu falar de pessoas assim. Esse texto aqui, ele vai mostrar um pouco disso, um pouco de pessoas que estavam como se fosse uma barganha. Por isso o perigo de quando alguém vem ao Senhor, vem à igreja, vem buscar o Senhor com aquele sentimento de que, eu vou até lá para receber uma cura de alguma doença que eu estou tendo, ou para resolver um problema que eu estou tendo. Aí chega aqui, se não resolve, ele tem a consciência, então foi inválido aquela minha atitude, foi inútil ir até o Senhor, eu não resolvi, porque ele colocou em seu coração e na sua mente aquela questão de troca. Eu vou lá buscar o Senhor e ele vai me dar algo em troca. Mas, na verdade, nós buscamos ao Senhor por quem ele é e para que nós possamos ser salvos através do sacrifício de Cristo. Vamos ver um pouco a respeito disso aqui, Malaquias 3, a partir do verso 13. Vamos estar lendo. Ele diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui, para entendermos, o Senhor, ele manda o profeta Malaquias, isso aqui é uma situação pós-exílio. Nós estamos até estudando o livro de Esdras, correto? Então, aquela situação, quando o povo ele volta do exílio, aí tem Esdras, Neemias ali, a questão da reconstrução dos templos, do muro e tudo mais, sendo que eles voltam não com o coração totalmente voltado a cumprir a lei do Senhor. Eles voltam, mas eles têm problemas. Você vai ver até os profetas, tanto Neemias ali, tendo esses problemas, e você vai ver esses profetas pós-exílio, tendo também esses problemas. E principalmente aqui no livro de Malaquias, quando você vai ler desde o capítulo 1, o Senhor vem falando com o povo, falando, olha só, eu amo você. Aí o povo fala, em que o Senhor nos ama? Aí o Senhor vai lá e explica a eles. Aí daqui a pouco ele fala a respeito dos sacerdotes, vocês estão manchando o meu altar. Aí ele fala, em que nós temos feito isso? E assim sucessivamente, o Senhor acusa o povo de estar roubando o Senhor, acusa o povo de estar
se casando com mulheres que adoram outros deuses, de estar separando das mulheres que eles fizeram uma aliança diante de Deus. Agora, nós chegamos num momento que o Senhor vai falar para eles assim, ó, as suas palavras foram duras para comigo. Aqui o Senhor está falando assim, ó, vocês não só descumpriram o que eu mandei vocês cumprirem, mas agora vocês falaram diretamente, vocês falaram contra mim, o Senhor dos Exércitos, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que amou vocês. Vocês agora estão falando contra mim. Suas palavras foram duras. E eles falam, versículo 3, o Senhor agora acusando, eles, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Talvez pior do que você falar contra o Senhor, é você não ter a mente ou a clareza daquilo que você está fazendo. Se você vê em todas as situações ali, é como se tivesse um cinismo. Eles têm duas situações. Ou eles talvez não tinham aquela mentalidade ou a dedicação ali, a compreensão, que eu não acho muito óbvio isso, porque eles tinham a lei, eles foram para lá, voltaram, eles compreendiam o que o Senhor requeria deles, mas você vê um pouco de cinismo do povo, que é o quê? Todas as acusações do Senhor, eles falam assim, em que nós temos te roubado? Em que nós temos feito isso? E aqui ele fala, em que nós temos ofendido ao Senhor? Você consegue enxergar a gravidade disso? É de você cometer um ato, ou eu falar com meu filho, olha só, você está errado, você fez isso. E ele tem a consciência de que ele está errado, e ele fala, em que eu errei? Em que eu falei isso com o Senhor? É uma resposta dura para um pai ou uma mãe. Agora você imagina isso para um Deus amoroso, perdoador, misericordioso. Você imagina. Porque se você olhar todos os pecados aqui que está acontecendo no livro de Malaquias, você vai ver que no primeiro aqui o Senhor já tinha que ter acabado com aquele povo já. Mas o Senhor ele se manteve fiel. E você vê que parece que eles vão, conforme o livro de Malaquias ele vai prosseguindo, parece que vai acumulando esses pecados, essas coisas, ao ponto que chega no final aqui ele fala, vocês não só fizeram tudo isso, mas falaram contra mim. Vocês desprezaram o nome do Senhor, o meu nome, isso está no capítulo 1, versículo 6. Profanaram o altar, no caso, quando ele fala dos sacerdotes, capítulo 1 também. Desobedeceram às leis de Deus. Ele vai mostrar isso no capítulo 2. Eles profanaram o santuário do Senhor com as mulheres que servem outros deuses. Lembra que o Senhor sempre falou isso, chega lá, vocês não se casem com essas mulheres. Mas eles faziam o quê? Eles se casavam, ao ponto de eles estarem ali até adorando outros deuses. E não só isso, eles também estavam repudiando as mulheres deles. Poxa, eu vou chegar ali, eu vou me casar com aquela outra mulher e eu vou largar a minha. E o Senhor fala para eles, vocês não devem estar fazendo isso. Vocês estão sendo infiéis com a mulher da aliança de vocês. Porque isso traz uma memória da aliança do Senhor com o seu povo, o casamento. É uma aliança que você faz com a sua mulher. E você vê a calamidade do que eles estavam fazendo. No 2,17, perceba só o que diz. Capítulo 2, versículo 17. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que enfadamos? Você vê novamente, sempre essa questão do cinismo. Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Olha a que ponto chegou a palavra desse povo ao Senhor. Olha o que eles dizem ao Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aqui a acusação do Senhor para o povo. E agora nós vemos no versículo 14, vós dizeis, agora o Senhor dizendo, vocês estão me perguntando o que vocês disseram, e agora eu vou dizer, isso é uma ilusão, posso dizer que é a ilusão do perverso aqui, Então ele vai mostrar aqui, olha só, nisso vocês têm falado contra mim. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidados em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Inútil é servir a Deus, que vantagem
nós temos? Que vantagem temos em obedecer ao Senhor? É essa que eles estão falando ao Senhor dos Exércitos. O povo, ele reclama da obediência à lei de Deus, mas eles reclamam no sentido que eles queriam uma recompensa. No caso, eles dizem, que proveito, que aproveitou termos cuidado disso tudo? Que proveito nós temos disso tudo? Você vê a questão da troca. Eles fazem do serviço ao Senhor algo pesado, algo cansado, forçado. É um fardo. Essa é a queixa deles. Olha só, está sendo um fardo buscar o Senhor e não receber nada. Você vai ver aqui no decorrer do texto que eles olham os povos que estavam do lado. Isso aqui traz até um pouco a lembrança do Salmo 73, quando Asaf ele fala, meus pés quase escorregaram, eu tive inveja do ímpio, no caso do perverso. Aí ele vai falando ali, poxa, o perverso ele tem saúde, ele prospera e tudo mais. Você vê que aqui, esse povo ele também está nessa situação, ele está olhando os povos em volta, lembrando que aqui o povo tinha voltado, sendo que ele ainda estava sob o domínio dos persas ainda, eles ainda pagavam tributos a esse povo, então eles olhavam e falavam, poxa, aqueles que não te servem, eles prosperam, e nós que temos que te servir, isso tudo está acontecendo com a gente está tendo que pagar tributos a ele, as coisas não estão andando, que proveito nós estamos tendo disso? Você vê a questão da ideia de troca, é de eu olhar e falar, poxa, eu estou servindo ao Senhor há tanto tempo, o que o Senhor tem feito para mim? O ímpio, ele vive pecando, fazendo tudo o que ele faz, e ele prospera, tudo dá bem. Essa é uma visão errada, e a Bíblia ela vai mostrar a gente isso, todas as situações. E aqui ele vai mostrar para a gente que não é isso que nós temos que buscar, não é isso que nós temos que esperar de Deus. Eles não lembraram de tudo que Deus havia feito a eles. No capítulo 1, versículo 2, o Senhor fala assim, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú maior que Jacó, diz o Senhor, todavia amei Jacó e aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ele está falando aqui, eu escolhi vocês. O que vocês eram quando eu escolhi vocês? Mas eu amei vocês, e vocês ainda dizem que eu amo vocês. Você lembra que o povo de Israel, lá os hebreus antigos, era um povo pequeno. O Senhor escolheu eles para que fosse proclamado e anunciado o Senhor. Mas você vê, e eles chegam ao ponto de acusar, poxa, que proveito nós temos? Se não fosse Deus, aqueles povos dominariam eles. Mas você vê no decorrer do Antigo Testamento, mesmo o povo pecando, o tempo todo o Senhor mandando os juízes, os profetas, trazendo a atenção aos reis, mas você vê o povo pecando, e mesmo assim o Senhor sendo gracioso e misericordioso com eles. Falando, olha só, se volte para mim. Aqui no texto mesmo ele fala isso, se volte para mim. Mas você vê o povo, não, eu quero mais, eu quero uma troca, o Senhor tem que me dar mais, isso não é suficiente, eu quero ser maior do que os povos que estão ao meu lado. Muitas das vezes, nós vemos muito isso acontecendo, né? As pessoas estando na casa de Deus somente pelo que o Senhor pode nos dar. Ou até mesmo estando aqui, mas olhando quem está lá fora, e falando, poxa, o que me falta é aquilo dali, o emprego daquele dali. O que me falta é aquele dinheiro. Está tudo perfeito. Estou servindo ao Senhor, está tudo bem, mas só me falta ter aquele dinheiro, aquela casa ou aquele carro. Nunca contente, nunca satisfeito com aquilo que o Senhor nos dá. Mas sempre olhando para aquele que tem mais. E muitas das vezes esses que têm mais são os ímpios, aqueles que não adoram o Senhor, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, aqueles que acumulam ira para o dia da ira. E o povo de Deus, olhando para ele, esquecendo das promessas que o Senhor prometeu, e olhando para essas pessoas, falando, poxa, eu queria só um pouco daquilo dali. Eu estou aqui, tá tendo proveito nenhum servir a Deus. Eles fizeram da religião uma forma de barganha com o Senhor, uma forma de troca. Eu sirvo ao Senhor
mas o Senhor tem que me dar algo em troca. Eles não serviam a Deus com o melhor de si, mas eles queriam o melhor de Deus. Você vê que quando o Senhor ele acusa os sacerdotes, ele fala, vocês estão me oferecendo animais impuros, cegos, aleijados, vocês tinham que me oferecer o melhor de vocês, as primícias ali, o animal perfeito, mas vocês estão me oferecendo isso, um animal imundo, os sacerdotes estão aceitando isso. Ele diz, é melhor que tivesse alguém que fechasse as portas e apagasse um fogo do meu altar, do que vocês estarem me oferecendo isso. Ele fala, eu não aceito as ofertas de vocês. Irmãos, quando eu parei para meditar isso, você medita em várias situações na sua vida, no que você tem oferecido ao Senhor, a forma da sua dedicação, aquilo que o tempo que eu tiro para orar, o tempo que eu tiro para ler a palavra, meditar na palavra do Senhor, a forma que eu trato o meu irmão, o meu parente, e assim por diante. Isso tudo você está fazendo, lembra quando o Senhor fala, faça o teu próximo como estivesse fazendo ao Senhor? É isso. Mas nós, muitas das vezes, oferecemos o pior para o Senhor. Oferecemos como um animal imundo, ou um animal cego. Nós vamos orar, deixamos para orar no final do dia, e naquele que eu já estou com sono, que bate 3 minutos, eu já apaguei ali junto com a oração. Que eu nem lembro o que eu estava falando com o Senhor. Ou para ler a Bíblia, eu só abro ela somente no dia de culto. O Senhor diz, eu não aceito essas ofertas. Eu não aceito você dar ao Senhor dos Exércitos isso. Ele chega até a falar para eles aqui, oferece aos governadores, vê se eles aceitarão essas ofertas que vocês estão me dando. Se você oferecesse a alguém, ou um parente, ou até mesmo seu patrão, isso que você serve ao Senhor, é como se ele estivesse dizendo isso. Se você oferecesse ao seu patrão o que você serve a mim, vê se ele aceitaria isso. Se ele fosse, bota numa situação, ele sendo Deus, ele aceitaria isso que você tem me oferecido? É isso que ele está dizendo. E eles dizem, que proveito temos tido em servir ao Senhor. E Deus nos faz tudo por graça, misericórdia. Pensa só, ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser perdoados. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas o Senhor ele nos trata com misericórdia. Se nós fôssemos tratados hoje, segundo aquilo que nós merecemos, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas o Senhor ele é misericordioso conosco. E será que nós estamos, é uma reflexão, será que nós estamos dizendo ao Senhor, que proveito tem tido eu estar aqui na casa do Senhor te servindo? Diante de tudo que eles fazem. E eles continuam. Que proveito temos cuidado em guardar os seus prefeitos e andar de luto diante do Senhor. Ora, versículo 15. Pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem iniquidade se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então estão dizendo, felizes são os soberbos. Eles são felizes. É isso que eles estão dizendo. Eles pensam que a felicidade ali, ele está numa forma de prosperidade, e não em Deus. Eu olho para o lado, vejo o ímpio prosperando, boa casa, um carro bom, viajando. Aí eu estou servindo ao Senhor, aí muitas das vezes entra na nossa mente, meu salário é baixo, poxa, eu passo por muitos problemas, doenças, dificuldades. Então, poxa, eles que são felizes. Eu não sou feliz. É isso que acontece aqui. E muitas das vezes isso tem acontecido na casa do Senhor. Talvez você não se deixou, e eu espero que não, levar por isso. Mas possa ser que algum dia, em algum momento, esse pensamento veio na sua mente. Poxa, tem sido feliz essas pessoas. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que não é nada disso. 1 Coríntios, irmão, olha só para a gente entender a questão de felicidade. Quando você olhar para o seu próximo e você vê ele desfrutando talvez dessas coisas, olhe para a palavra de Deus, olha o que ela diz, 1 Coríntios 2,9. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem,
são as que Deus preparou para os que o amam. Ele fala no versículo 10 que o Espírito ele nos revelou, não que ele mostrou a olhos nus para que nós possamos ver isso aí, mas nosso coração nós podemos nos alegrar com essa esperança de que isso daqui foi prometido a nós pelo Senhor. E Ele é fiel, Ele vai cumprir isso. E nada dessa criação, nada que possamos desfrutar aqui se compara a isso. Ele fala que o olho não viu, o ouvido não subiu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, o que Deus preparou para aqueles que os amam. Mas o ímpio, ele faz ao contrário. Ele desfruta disso, não o desfrutar seja errado, mas a dedicação dele é isso, né? Ele só quer mais e mais dinheiro, e para conquistar isso ele vai acumulando pecados e pecados e pecados. E quando nós vamos ver, é o que está escrito em Romanos 2:5. Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouram ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O perverso, o ímpio, aquele que está distante do Senhor, aquele que está buscando as coisas desse mundo de uma forma errada, ele a cada dia que passa, ele acumula ira para o dia da ira, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que o Senhor reservou, eles vão ver essa diferença. Eles vão ver se realmente eles são felizes. Eles prosperam, ele diz, versículo 15. Eles entenderam que a maldade e o caminho, irmãos, para a prosperidade deles eles entenderam que a maldade era o caminho para a prosperidade, pois os ímpios haviam prosperado. Então, poxa, se eu estou servindo ao Senhor e está tudo dando certo, e o ímpio está pecando, acumulando pecados e pecados, ele está prosperando, eu estou aqui servindo o Senhor, está tudo dando errado, então eu tenho que pecar, eu tenho que sair disso aqui. Isso aqui não está sendo proveitoso para mim, eu vou fazer igual o ímpio. Talvez dê certo para mim também, já que está dando para ele. Você vê o entendimento que eles têm tendo. Isso aqui, irmão, é uma mente cauterizada, uma mente que só se limita às coisas desse mundo. Não olha para as coisas que são do céu, as coisas que são eternas. Lembra quando o Senhor fala em Mateus, no Sermão da Montanha ali, que ele fala, ó, acumuleis tesouros nos céus, onde a traça não consome, os ladrões não roubam. Ele está falando isso aí porque ali o tesouro de vocês será eterno. Não acumulem tesouros para vocês aqui. Não se prendam a esse mundo. A Bíblia fala que o Senhor, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse reino é eterno. Isso daqui não. Aqui são trevas, aqui é passageiro. O perverso, meu irmão, ele não é feliz. O perverso, ele pode ter muito dinheiro, mas em muitas das vezes, ou todas, eles não são felizes. Ele pode comprar uma casa maravilhosa, mas ele não vai ter um lar. Ele pode comprar alimentos deliciosos, mas ele não consegue comprar apetite. Ele pode comprar os melhores planos de saúde, mas ele não consegue comprar a saúde. Ele pode ter um enterro rico, mas ele não, em momento nenhum, hipótese nenhuma, ele consegue comprar o céu. Eu lembro que, um momento da minha vida, e isso me fez refletir anos depois, quando eu já estava na igreja. Eu trabalhando, cemitério, Dia dos Mortos, aí lá você tem, quando as pessoas vão lá, né, visitar os túmulos, e às vezes está sujo, aí você contrata uma pessoa que está ali para limpar. Eu era esse camarada que limpava, estava com o meu baldinho lá, ia lá, limpava, ganhava um dinheirinho e tal. E teve um momento que desceu um helicóptero, eu falei, ué, o helicóptero vai pousar aqui? E não, ele ficou pairando assim próximo, aí acumulou um monte de gente, começou a cair pétalas de rosa. Era para, eu não lembro o nome agora, de uma mulher que tinha um negócio na cabeça cheio de fruta. Carmen Miranda.
Aí tinha lá a lápide dela, aquela coisa bonita, né? Grande, pétalas de rosa caindo, e eu lá parado lá no cemitério olhando aquilo, falei, nossa, poxa, a irmãzinha aqui trouxe uma flor aqui para botar na lápide ali tem um helicóptero jogando pétalas de rosa, pô, grandioso, né? Mas hoje nós vemos que é isso que o mundo ele só consegue comprar até ali, meu irmão. Isso aí ele consegue comprar. Um túmulo lindo, uma lápide perfeita ali, pedras grandes, mas ele em momento nenhum ele consegue comprar o céu, a glória. Mas a todo aquele que se arrepender dos seus pecados, forem perdoados, crendo no Senhor Jesus, eles não compram, mas eles recebem por graça do Senhor. Eles recebem a salvação. Se eu e você nos arrependemos dos nossos pecados, é isso que nós receberemos. A glória eterna. Viveremos com o Senhor na Nova Jerusalém eternamente. E louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor porque eu não tenho, nem eu nem você, nem sequer um passo de poder ajudar nisso daí. Tudo isso foi feito pelo Senhor. Tudo isso foi feito por graça. Louvado seja o Senhor. E quem quer ficar rico, meu irmão, aqui é a questão da riqueza, né, da prosperidade que eles estão olhando, ele cai em muitas ciladas e afoga sua alma em grandes angústias. Você vê, por exemplo, Salomão, quando ele chega no final da sua vida, ele olha e fala que trocentas coisas ali eram vaidade. Aí ele chega até o ponto de falar, ó, desfruta do dinheiro do teu trabalho com a mulher, com a sua esposa. Desfruta, curte também. Ele fala isso, que ele fala, eu me dediquei a isso tudo e agora eu vou passar aos meus filhos, que provavelmente não vão cuidar disso daqui bem como eu cuidei. Você vê que o homem ele é limitado. E aqui eles estão olhando para essa prosperidade. Nós vemos, por exemplo, a história do rico e o Lázaro. Quando eles morrem, eles vão lá, um vai para o Hades, outro vai para o seio de Abraão, e você vê aquela diferença. E o que valeu toda aquela riqueza? Você vê a passagem quando o homem ele fala, não, eu vou derrubar meus celeiros, vou construir um maior para arrecadar. O Senhor fala para ele, louco, hoje mesmo tomarei sua vida. Para quem você vai deixar isso tudo? Então as coisas aqui elas são passageiras. Essas riquezas são passageiras. A Bíblia fala assim, é melhor você estar onde há luto do que onde há festa, porque onde há luto você vê o fim de todas as coisas. Ali você enxerga que toda aquela dedicação, ou toda aquela riqueza, prosperidade, tudo aquilo dali que te afastou do Senhor, não serviu de nada. Você foi da forma que você veio. Timóteo, 1 Timóteo 6, 7 ao 10, ele diz assim, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Você vê o resultado do homem na busca por isso. Não busque, irmão, o dinheiro. Quando você vai ler, eu lembro que eu citei a respeito do Sermão da Montanha, quando ele vai falar sobre as riquezas, ali vem uma sequência de coisas, o Senhor falando, mas se refere à mesma coisa. Ele fala, ó, não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Aí em seguida ele fala, ó, olha, toma cuidado com seus olhos. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas. Aí depois ele fala, ó, não tem como você servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus ou as riquezas. Ou ali em algumas versões está falando mamão, quer dizer isso. Então você não tem como servir ao Senhor. Aí logo em seguida ele fala, ó, não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer, beber, vestir. Vê as aves dos céus que não plantam, não colhem, o Senhor cuida, mas busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas vos serão preservadas. Busquem o reino dos céus, a sua justiça, e essas demais coisas, essas coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor está falando ali, ó, me busquem, eu olho para vocês, eu cuido de vocês, as suas necessidades serão supridas, mas busquem primeiro a mim. E eles chegam ao ponto também de dizer o quê? Eles temem ao Senhor e escapam.
Irmãos, se esperarmos de Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, irmãos. Se esperarmos que receber a salvação ou estar servindo ao Senhor nos levará somente, ou não somente, mas a maior parte, às prosperidades terrenas, seremos miseráveis. Nós não olhamos para a Bíblia da maneira que devemos olhar. Nós não desfrutaremos disso daqui como deveremos desfrutar. Lembra da carta de Pedro? Um povo que está sendo perseguido por servir ao Senhor, por se dizer cristão, e eles estão sendo perseguidos, eles têm que sair da sua terra. E Pedro chega para eles e fala assim, ó, a alegria de vocês esteja na salvação, que é na pessoa de Jesus Cristo. Por mais que por breve tempo vocês tenham que passar por muitas tribulações. Está dizendo, ó, a alegria de vocês tem que estar na salvação, que é na pessoa de Jesus Cristo. E não nesses momentos terrenos. Eles tentam o Senhor e escapam. Não, eles não escaparão. Chegará um momento, meu irmão, de Deus, no qual cobrará o ímpio por seus pecados. E não tendo um Salvador, o que sobrará para ele é a ira de Deus. Lamentarão assim como o rico lamentou no Hades. Lembra do rico que ele tenta de várias formas, ao ponto que ele chega até a falar assim, ó, deixa então eu voltar para falar para os meus parentes lá, para eles não acabarem onde eu acabei. E o Senhor fala para ele, se eles não creem nos profetas, eles crerão nos mortos? Todos os dias de culto tem uma pessoa aqui falando da palavra de Deus. Todos aqueles que não crerem, eles vão crer em mortos. Todos aqueles que chegam ao Evangelho e não creem no Evangelho, é para lá que eles vão. Eles achavam que cumprindo algum ritual, eles alcançariam o favor do Senhor. Aí agora o texto ele vai nos mostrar uma mudança de chave. Ele vai falar aqui agora a respeito dos justos. Tem ali um remanescente fiel. Havia ainda alguns que conservavam a sua integridade e o zelo para com Deus. Olha o versículo 16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então havia entre eles alguns que temiam ao Senhor. Isso até mostra a sabedoria, né? Porque a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então existiam ali alguns que eram sábios. Glória a Deus que existiam essas pessoas. E o interessante é que eles falam aqui, e eles falavam uns com os outros. O texto ele não nos mostra o que eles falavam. Não, o texto ele não fala o que eles conversavam. Sendo que essa fala ela é colocada numa situação positiva. Então tinham ali alguns que temiam o Senhor e eles falavam uns com os outros. Aí você pode entender que eles falavam talvez a respeito, poxa, Senhor, tenha misericórdia, diante de todo esse povo aqui pecando contra o Senhor, acusando o Senhor, não cumprindo a sua lei, fazendo tudo aquilo que a carta aqui de Malaquias está nos mostrando. Mas o interessante é que eles falavam um com os outros. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Vocês acreditam, eu espero positivamente que vocês compartilhem da graça de Deus com os seus irmãos. Tem ali, às vezes, eu, pelo fato de ser militar, sempre falo assim, ó, você sempre tem que ter um dupla. Lá ele fala isso, você nunca tem que estar sozinho. Para onde você for, você tem que ter um dupla. Uma pessoa ali que seja um amigo, que ande na mesma linha que você. Então, aqui você tem que ter mais do que um dupla. Você tem a igreja do Senhor. Mas essa conversação, ela ajuda, ela edifica, é o ferro afiando o ferro. Edifica um ao outro. Você olhar para o teu irmão e ele, poxa, irmão, eu estudei uma passagem abençoada. Aí ele fala e você, nossa, eu não tinha olhado por esse lado, e aquilo vai te edificando e tudo mais, e vocês chegam a um ponto, vocês estão maravilhados. Vocês querem ficar mais ali, naquele momento.
eu tenho, às vezes, esse costume. Se você me convidar para casa de vocês, vocês vão ver que eu saio bem tarde. Principalmente se estiver conversando da palavra de Deus. Eu vou estar ali, amo ouvir aquilo dali, amo conversar e tudo mais. Quando você está falando da palavra de Deus, é como se você quisesse que aquilo não acabasse. Não, aquilo tem que continuar, tem que continuar. Porque isso edifica, isso é bom, isso é louvável, meu irmão. Conversem um com os outros. Converse sobre a palavra de Deus, principalmente. Vocês vão estar edificando um ao outro, aprendendo com o outro. Posso dizer que na minha vida cristã, e muitas das vezes, eu fui edificado assim, na conversa. O pastor Martins, que vem aqui, às vezes pregar, eu chegava do trabalho, às vezes, tomava um café com a minha esposa, ia lá para o quarto, ficava horas conversando com ele lá, da palavra de Deus. Estou estudando isso, essa passagem diz isso e tudo mais. Isso é gostoso, meu irmão, façam isso. Se quiser me ligar, pode me ligar também. Vou estar lá, receber vocês e vamos conversar sobre a palavra de Deus. Então você vê quão maravilhoso e graças a Deus, né, que havia isso aqui. Então, eles falavam uns com os outros. Porque assim como as más conversações, a Bíblia não fala isso, as más conversações corrompem os bons costumes, mas também as boas conversações, elas edificam um ao outro. Você lembra talvez aquela passagem, até deixei aqui, a passagem no caminho de Emaús, né? Eles conversando um com o outro, o Senhor aparece, e eles vão conversando, eles falam do coração deles ali em chamas, quando ele falava. Você vê que tudo aquilo dali acontece num momento de conversa. Então a Bíblia ela deixa isso claro também para a gente olhar isso e ver o ponto positivo disso, dessas conversações. E aí ela fala também que Deus ouve, olha, ele diz: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Então o Senhor está atento e ouvindo. Nós lembra que o Senhor fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali me farei presente. O Senhor está atento àqueles que falam, àqueles que conversam do Senhor, àqueles que edificam um outro, procuram aprender. E não só isso, ele não só atenta, ele diz, atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. É como se tivesse um rolo escrito ali dos seus atos. É como se fosse isso. O Senhor está dizendo aqui, eu tenho um registro desses atos bons, desses que me temem. Eles estão registrados diante de mim. Você vê a lembrança do Senhor para com esses. Ele fala, isso que vocês estão fazendo diante de todo esse pecado, eu estou me atentando a vocês. Vocês não estão passando despercebidos. Vocês não estão passando despercebidos nesse momento que vocês estão vivendo. É como a gente vivendo diante desse pecado do mundo e você lutando para servir a Deus, lutando para se desvincular de conversações que são pecaminosas, lutando para se afastar do pecado, e o Senhor está dizendo, olha, eu estou olhando, eu estou atentando para vocês. Os seus atos eles estão sendo registrados. Por isso que é importante você não fazer as coisas buscando a justiça, tipo, igual quando a palavra fala lá no Sermão da Montanha, que ele fala, vocês quando forem orar, vai para o quarto de vocês em secreto, que o Senhor que os ouve em secreto vos recompensará. Ou quando ele está falando na questão do jejum ali, for jejuar, não fica dizendo para o mundo que vocês estão jejuando, ele fala a questão da justiça. Por quê? O Senhor, ele vê todas as coisas. Então você não precisa fazer para o mundo, mas faça para tudo que você fazer, faça para o Senhor, como se fosse ao Senhor. E Ele estará registrando essas coisas. Não que isso, em hipótese nenhuma, levará você à salvação. Mas isso agrada ao Senhor. Ele vê, eu salvei o meu filho e ele está sendo justo, ele está tendo boas obras. Lembra quando Satanás vai lá naquela conversa com Deus e ele fala, visto o meu servo Jó, justo, fiel? Deus estava se atentando a ele. Eu tenho certeza que ele se atenta à sua igreja, que serve a ele, que busca a ele, que conversa sobre a palavra de Deus, que edifica um ao outro, que ama o seu irmão, que ama o Senhor, que se dedica, que não vem aos cultos somente por uma obrigação, mas vem por amor, desejoso que, chegar o domingo, dia do Senhor,
dia que eu passaria a manhã, a noite no culto, de tarde, conversando, orando ao Senhor, meditando na sua palavra, o Senhor, Ele se atenta a isso. Os que temem ao Senhor lembram do seu nome. E Ele continua. O memorial escrito para os que temem ao Senhor, 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho. E não só se atenta, eles serão meus. Vocês serão meus tesouros. É o Senhor falando isso para a sua igreja. Vocês serão lembrados por mim. Naquele dia que eu preparei. E esse dia aqui é o dia do juízo. Eu te aconselho, quando você for para casa hoje, você lê os últimos 4 capítulos de Apocalipse. Você vai ver ali a questão do juízo, a Nova Jerusalém. Aquilo dali vai alegrar muito o seu coração. Você vê as promessas que o Senhor fez à sua igreja se cumprindo. Aquilo dali vai te levar a louvar o nome do Senhor. Vai falar, realmente, aquilo que foi falado lá, nós seremos um tesouro para o Senhor, se cumprirá. Louvado seja Deus. E ele fala, eu vou poupar vocês como um homem poupa o seu filho que o ouve. Vocês serão poupados naquele dia. O dia que eu julgar a humanidade pelos seus pecados, vocês vão ser poupados. E nós vamos ser poupados por conta do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Por conta que nós olhamos para Cristo, enxergamos os nossos pecados, nos arrependemos pela graça do Senhor e cremos no Senhor Jesus Cristo. Por isso nós vamos ser poupados. Então, versículo 18. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não servem. Naquele dia, enxergaremos com mais clareza essa diferença. Talvez aqui você possa olhar o ímpio prosperando e tudo mais, e você vendo uma diferença que talvez na sua mente ou no seu coração esteja injusta. Poxa, está sendo injusto o ímpio, o pecador, ele prosperando, saúde e tudo mais, e aquele que serve a Deus sempre passando por lutas, essas complicações todas. Mas naquele dia nós veremos a diferença entre o justo e o perverso. E o justo é aqueles que foram justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Aqueles que receberam a justiça de Cristo e os pecados foram perdoados. Ali nós veremos essa diferença. Talvez não aqui. O nosso pecado, ele não é, muitas das vezes, punido na mesma hora. Eu pequei, fui punido. Igual Uzá, por exemplo, ali na hora que ele vai segurar a arca, ali na hora ele morre. Ou Ananias e Safira, quando vai lá levar a oferta lá dos apóstolos, eles caem fulminados ali. Mas naquele dia, veremos para todos, no dia do juízo, a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando olharmos para a cruz de Cristo, irmãos, nós temos que ter a esperança não de uma vida terrena cheia de regalias ou riquezas, e sim uma esperança futura. A promessa do Evangelho é a salvação no dia do juízo. Sabendo de que não importa o que aconteça, seremos salvos e viveremos com o nosso Senhor. Glória a Deus por isso. É assim que devemos olhar e entender, vale a pena servir ao Senhor. Vale, meu irmão, muito a pena servir a Deus. A fé verdadeira, ela pode perguntar a Deus, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que essas coisas acontecem? Mas, em hipótese nenhuma, nunca criticar a decisão de Deus. Nós servimos a um Deus justo, verdadeiro. Ele nunca faz nada errado. Tudo o que Ele faz é perfeito. Então, se Deus está fazendo aquilo ali, ou permitindo que aquilo aconteça, é porque aquilo ali está sendo feito da maneira correta. Como eu falei no início, imagina se nós fôssemos tratados segundo as nossas iniquidades, mas servimos também a um Deus misericordioso. Mas em todas as coisas que olharmos, nunca
devemos agir como eles aqui. Porque é isso que eles estavam falando para Deus. O Senhor está sendo injusto. O ímpio está prosperando, eu estou servindo outras nações. Está me valendo de nada servir ao Senhor. Nunca diga isso, nunca tenha isso no seu coração, na sua mente. Como fomos repreendidos pelo Senhor, quer na meditação da palavra, quer durante a pregação nos cultos, quer repreendido por um irmão que está ali pautado na palavra do Senhor, vim te trazer uma correção, não conteste, e sim se arrependa, reflita e se arrependa. Nunca compare, meus irmãos, os benefícios de servir a Deus somente com a recompensa dessa terra. Lembre-se dos apóstolos, que serviram ao Senhor e você vê tudo o que eles passaram, a forma que eles morreram. João Batista, como a Bíblia fala, a forma que ele morreu, e ele morreu porque ele acusou aquele homem de estar tendo relações com a esposa do seu irmão. E você vê toda aquela situação e a forma que ele morreu, então Deus foi injusto? De maneira nenhuma. Com qual motivo nós temos servido ao Senhor? Com qual motivo nós temos buscado ao Senhor? Será que viemos ao Senhor buscando uma cura, ou recompensa financeira, ou dar tudo certo? Se tiver esse entendimento, estamos errados. Somos os mais miseráveis dos homens. Nós temos aqui irmãos nossos na igreja que passam por problemas até de saúde por anos, e você olha aquilo dali e fala, poxa, Senhor, você ora pedindo a cura, pedindo para que o Senhor livre aquele irmão que passe aquela situação e não passa. Mas o irmão ele se manteve fiel. Nós temos a situação da Fernandinha, por exemplo, mas ali se mantendo firme. E louvado seja o Senhor. Os justos serão recompensados, meus irmãos. Recompensados no dia do juízo. Ali veremos a diferença entre o justo e o perverso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, nosso eterno Senhor, louvado, engrandecido, exaltado seja o seu nome, Senhor. Porque o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos deu uma vida, e tudo isso por graça, Senhor, por amor, misericórdia. O Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, Senhor. Te louvamos, Senhor, pelas suas misericórdias, pelo seu amor para conosco. Que possamos refletir, Senhor, que há sim uma diferença entre o justo e o perverso. Há sim uma diferença naquele que te busca e naquele que vira as costas para o Senhor. Que talvez nós não conseguimos olhar, Senhor, uma conclusão disso hoje, mas naquele dia veremos essa diferença. Naquele dia veremos a diferença daqueles que foram salvos, daqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por fazer parte dessa igreja. Obrigado por fazer parte do povo do Senhor. Por ser resgatado, por ser salvo, Senhor. E eu te peço, Pai, que se há alguém aqui nessa manhã que ainda não se arrependeu, que ainda não creu no Senhor, que ele possa se arrepender, pois chegará um dia que não haverá mais volta, não haverá mais arrependimento, Senhor. E ali lamentarão, assim como o rico, Senhor, lamentou no Hades. Salva, Senhor, que a tua palavra ela possa edificar, Senhor, a tua igreja, que ela possa corrigir e que ela possa salvar aqueles que precisam de salvação, Senhor. Muito obrigado pela salvação que há na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado por essa ter nos alcançados e que ela possa alcançar muitos outros, Senhor, que ainda estão perdidos, Senhor. Porque a partir, Senhor, dessa salvação, nada nos separará do amor de Deus. Nada, Senhor, pode nos separar. Obrigado, Senhor. Ser conosco nesse dia. Que possamos estar aqui mais tarde, Senhor, para continuar te louvando, aprendendo da tua palavra, Senhor.
e sendo edificado pelo Senhor e corrigido. Em nome de Jesus. Amém.